Boa tarde, gente. Aqui é a doutora Marjorie e hoje eu vou falar um pouquinho sobre acordos pré-nupciais, pós-nupciais e acordos de coabitação. É muito importante a gente sempre ter em mente fazer esses tipos de contrato antes de entrar no casamento. Eu sei que muita gente pensa, mas que coisa horrorosa, eu tenho que achar assinar um contrato antes de casar com a pessoa, tá parecendo uma transação comercial que eu vou entrar num negócio com a pessoa. Mas na realidade o casamento ele é um negócio, ele é um contrato que você está assinando perante o governo. Então as pessoas têm essa ideia, né, que a gente assiste desde pequenininha, conto de fada e princesa, isso e aquilo, e que é um sonho e sei lá o que. Não é que eu quero minimizar essa parte, não, mas você sempre tem que manter na mente que um casamento, na verdade, ele é um contrato. Então, ele vai envolver como que os bens do casal, as dívidas do casal serão divididas no caso de um divórcio. Lógico que se você quer evitar as leis do seu estado, onde você mora, você tem que fazer o quê? O acordo pré-nupcial, que é o feito antes do casamento, ou o acordo pós-nupcial, que é o feito após o casamento. Sempre tem opções. Eu recomendo fazer o acordo pré-nupcial, que é o que a gente chama de prenup, porque ele é mais fácil de ser enforçado e também ele inclui o requerimento de que você tem que prover, né, para outra parte todos os seus bens financeiros e todas as suas dívidas, ou seja, você não está entrando num casamento sem saber, sem ter ideia, essa pessoa está totalmente endividada, essa pessoa tem vícios de ir no cassino e gastar todo o dinheiro, ou né, se a pessoa está fazendo algum tipo de transação comercial ou até pessoal que não, às vezes não está de acordo com o seu sistema, né, seu sistema moral e os seus valores pessoais. Então, eu acho muito importante fazer isso antes de entrar no casamento, porque aí pelo menos você já vai sabendo, ok, essa pessoa tem esse tanto de dívida, esse tanto de bens, e se a gente, por acaso, acontecer, né, infelizmente hoje em dia acontece muito, a estatística de divórcio é mais de 50% que os casamentos vão dar em divórcio. Então, realmente uma maneira de prevenir, até mesmo prevenir o litígio complexo que a gente vê muito nos casamentos, né? Quando eles chegam nesse ponto, vira uma briga, todo mundo quer brigar por causa até da colher da cozinha. Então, se você tem um acordo pré-nupcial, evita muito disso e, na verdade, evita gastar dinheiro com advogado lá na frente, né? Por causa de um litígio pesado. Bom, então vamos lá. Questão do acordo pré-nupcial. Uma coisa que muita gente não sabe, todo o salário que você recebe depois que você casar, mesmo se ele tiver em contas separadas, ele é considerado propriedade do casal, o que a gente chama de marital property aqui na Flórida. Então, tem gente que pensa, eu vou manter o meu salário na minha conta, ele manter o salário na conta dele, não vai ter problema. Não é assim que a lei funciona. Não importa se está em conta separada, você casando é propriedade do casal. Uma vez que você casou, você assinou praticamente um contrato falando tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Então, se você não tiver uma separação ou um acordo pré-nupcial determinando como essas propriedades, os bens e as dívidas vão ser separados, é o que acontece. Então, a lei do estado onde você está, que no caso na Flórida, vai determinar que, ok, tudo vai ser bem do casal, que é a lei da Flórida nesse momento. Por isso que é importante a gente ter a questão desse acordo pré-nupcial, né? Outra questão também que é importante, por exemplo, às vezes das pessoas, né, geralmente o esposo, são situações que a gente vê mais vezes, né, já tem uma propriedade, já tem uma casa que está no nome dele, que ele comprou antes do casamento. Então, às vezes também acontece, o que acontece? É minha, a propriedade é minha, eu comprei, tá no meu nome só, eu comprei antes de casar, tudo bem, maravilha. Mas aí você casou, a sua esposa veio morar na sua casa, né? E agora ela tá te ajudando a pagar o mortgage, né? Que são o financiamento da casa. Tá te ajudando com fazer renovações, improvements,
seja lá o que for, tá colocando dinheiro na casa, ou seja, isso pode afetar também. Então, mesmo que a casa esteja no seu nome, que você comprou antes do casamento, se a outra pessoa vem, começa a morar na sua casa e começa a te ajudar com os pagamentos, renovações e seja lá o que for, ela também vai ter direito. E parte dessa propriedade, às vezes dependendo da situação, a propriedade inteira pode se transformar na propriedade do casal, que de novo é marital property. Outras situações também que a gente pode sempre determinar na questão do acordo pré-nupcial, se uma das partes tem um business, se tem uma corporação, um comércio, seja lá o que for. O que vai acontecer no caso do divórcio? As partes decidirem se divorciar, o que vai acontecer? Como que vai ser dividido? Se eu vender o meu negócio, ela vai receber alguma coisa, ele vai receber alguma coisa, ou vai ser só meu? Então, tudo isso pode ser colocado nesse acordo pré-nupcial, né? Outras coisas que também podemos colocar, a responsabilidade por financiamento da casa, se tiver uma line of credit, né, também na casa, quem que vai ser responsável, como que vai ser dividido. Outra coisa também que é bem importante que a gente pode colocar são cláusulas sobre honorários advocatícios. Então, muitas vezes uma das partes resolve contestar a validade desse contrato. Então, se no caso ela perder esse processo jurídico, ela está contestando que esse contrato foi válido e foi feito da maneira certa, se ela perder, ela terá que pagar os seus honorários advocatícios. Então, a gente pode incluir esse tipo de cláusula também. Nos casos de pessoas famosas, por exemplo, né, que são milhões e milhões e milhões de dólares envolvidos, eles colocam até cláusulas de infidelidade, que se uma das partes trair, vai afetar aquela parte negativamente. Na Flórida, a lei na Flórida é no fault state, que é o que a gente chama, independente de uma pessoa trair a outra, não afeta realmente muito a questão do divórcio, a não ser nos casos extremos que a pessoa tirou da família para dar para amante. Aí sim afetaria, mas em geral a questão da traição não tem relevância no estado da Flórida, mas se você incluir uma cláusula de infidelidade no acordo pré-nupcial, já muda isso. E geralmente as pessoas me perguntam também quanto tempo antes do casamento que eu tenho que fazer esse acordo pré-nupcial. Tem gente que me liga e fala, eu vou casar semana que vem, eu tenho um dia só, 2 dias só para poder fazer um acordo e revisar e assinar. Não funciona dessa maneira. Já existem casos na corte que foram invalidados, os acordos pré-nupciais foram invalidados porque a pessoa tinha menos de 10 dias para poder revisar o acordo. E isso, a questão é importante porque quando você faz um acordo pré-nupcial, você tem que prover à outra parte a parte financeira, né, da sua vida. É o que a gente chama de financial disclosure, são os documentos. Então, ambas as partes têm que fazer isso. Você tem que entregar para a advogada dele, e ele entregaria para sua advogada para poder dar tempo suficiente das partes revisarem os documentos antes de decidirem assinar o contrato. Então, a minha sugestão é de 30 a 60 dias. Lógico que se for de mais de 10 dias, ele também é válido, mas não é bom, não é o tipo de coisa que é bom você fazer correndo. É sempre bom ter tempo, porque sempre tem modificações. E vai que você revisa os documentos da outra pessoa e decide que você quer modificar alguma cláusula. Então é importante, muito importante ter esse tempo, né? Pelo menos o prazo de 1 mês é suficiente e é o que eu recomendo. Outra coisa também que a gente pode incluir, e eu posso falar disso por um tempão, né? A gente praticamente pode ficar aqui 1 hora, mas eu não quero estender muito. Então, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, contata meu escritório, o número aqui é 954-474-7703 e toda a minha informação de